Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. Hoje a gente vai falar um pouco como é que se deu o movimento romântico no Brasil, né? Tendo em vista que a Escola Imperial de Artes, de Belas Artes, já estava estabelecida, né? Então os artistas eles já faziam um começo de produção própria, claro que influenciado muito pelo barroco europeu, né? E financiado, logicamente, pela família real portuguesa que aqui estava estabelecida, certo? Então, após o barroco, após a tendência barroca estar estabelecida aqui, influenciada diretamente pelo barroco europeu, a gente tinha uma tendência, os artistas eles começaram a buscar outras fontes, né? Outras fontes de inspiração. E o romantismo chegou a época do romantismo na Europa. Então o romantismo ele começou a chegar no Brasil também. Lembrem-se que nós bebemos diretamente da fonte europeia, da fonte da arte, do movimento artístico que estava em vigência lá na Europa, ok? Então, pensem sempre nisso. Na época, após o barroco estar estabelecido no Brasil e os artistas já fazerem menções a uma produção própria também do barroco brasileiro, a gente tinha o romantismo começou a aparecer nessas áreas aqui, né, brasileiras. Grandes artistas iam estudar fora, né? Tinham os seus estudos custeados pela coroa brasileira, né, pela coroa real portuguesa que estava no Brasil e traziam as suas tendências para cá, né? Assim passando à frente o que seria o nosso romantismo brasileiro. A principal manifestação pictórica no Brasil depois de 1850 foram as pinturas românticas, né? Esse período ele coincide com o segundo reinado e não mantém, veja bem, um paralelismo nem com o romantismo europeu, nem com o romantismo na literatura da mesma época. Por quê? Porque no Brasil as coisas sempre chegavam muito depois, certo? Então, foi uma obra cortesã, com uma influência forte do neoclassicismo e com o tempo se misturou ao realismo e ao simbolismo e até os primeiros momentos do século XX, certo? Então a produção basicamente teve a cargo do imperador Dom Pedro II, um forte entusiasta, certo? Esse movimento ele tentou sobretudo a busca pelo nacionalismo, quer dizer, o Brasil ele procurava uma identidade própria, os seus artistas procuravam identidade própria. Era muito fácil encontrar. No Brasil não produz a própria arte, o Brasil produz apenas uma cópia do que é a arte, né, europeia, certo? Então, os quadros que começaram a ser produzidos, claro que tendo em vista a influência do romantismo europeu, certo? Eles tinham como princípio a retratação de momentos históricos vividos no Brasil, assim como a natureza do índio, né, que eram algumas das temáticas próprias do país, certo? Então, a escola era heterogênea e tinha fortes influências de outros movimentos artísticos, tá certo? Então, assim, vamos pensar aí que era uma luta muito grande dar uma característica própria, uma vida própria à arte brasileira, né? Então, a gente sabe aí que a temática dramática veio fortíssima, tá? A produção era mais livre, sem o domínio dos mecenas. Quem eram os mecenas? Eram aqueles que bancavam a arte, né? Bancavam o estudo dos artistas, sem as obrigações para aquele que financiava a produção artística, né? E veja bem, a igreja já não estava tão ligada à produção artística nessa época, tá? Então, isso fazia com que os artistas tivessem mais liberdade para criar, certo? Então a gente tem aí a arte moderna, romantismo e o sentimento. É comum ver a figura do gênio alocada nas produções românticas. O choque atrelado ao certo grau do estranho, do não convencional e exótico marcavam a produção melodramática do romantismo. Outra coisa importante, a paisagem
passou a ser interpretada diferentemente. As questões subjetivas, como Deus e o universo, passaram a ser tratadas como uma coisa só. A procura por um homem mais sensível aos problemas do ser humano e que buscava uma reforma na sociedade trouxe produções significativas que retratavam o povo e seus costumes, quer dizer, o sofrimento do povo, as angústias do povo. Enquanto a Europa estava passando por um momento de transformação, o Brasil também começou a respirar, né, esses primeiros embriões de transformação aqui também, tá? Então, baseado nisso, as paisagens e os costumes brasileiros, em busca de uma identidade própria, começaram a ser passadas para as telas, para as produções artísticas, né? E aí a gente teve alguns nomes importantes, como o Rugendas, o Pablo Diné, o Langsdorff, o Thomas Ender, né? Então, esses artistas, eles vinham de fora e retratavam o dia a dia, o cotidiano, o que dava a pessoalidade, dava a personalidade, né, do homem, da pessoa que vivia na sociedade brasileira, certo? Então a gente tem aí a idealização de um nacionalismo, né? Então, pensar o romantismo no Brasil é pensar um movimento que teve como origem o romantismo europeu, como a gente já falou agora, mas não possuía o ímpeto do Império Napoleônico, certo? Então, o que é que os artistas brasileiros eles queriam? Eles queriam afastar a ideia da França, afastar a ideia do próprio Portugal, né? O Brasil já estava estabelecido, então a arte brasileira já estava estabelecida. Então, se teve aí a Academia Imperial, a presença e a força da Academia Imperial de Belas Artes muito grande nessa produção, no estímulo a essa produção, né? Então, quando essa academia ela começou sem identidade própria, a partir do momento que ela dava oportunidade para os seus artistas pensarem sobre uma identidade brasileira, ela começou a ver a visão do Brasil fora muito se estabelecendo muito forte, né? Então a figura do indígena ficou sendo uma das figuras mais visualizadas, né? A figura, então, dizer, o Brasil era um país que tinha os índios, a figura do índio estava presente e era a figura patriota, que existia muito essa questão do patriotismo, o Brasil precisava ter essa nova cara, né? Então, a figura do índio, ela passou a representar a figura do Estado, certo? Então, no período do romantismo, o retrato da família real, o índio, as cenas de batalhas e a paisagem local eram temas bem mais recorrentes, tá? Então, as características principais desse momento de produção individual, de produção própria e do romantismo no Brasil, especialmente na pintura, remete o índio como figura central dessa fase romântica, tá? Que na literatura José de Alencar falou muito bem. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem bem e a gente se vê. Tchau, tchau.